Vamos continuar a aula da resolução do exercício de trovadorismo e humanismo a partir da questão 11. Provavelmente eu não sei a página da apostila de vocês, talvez 55. Continuando, temos o seguinte: sobre a poesia trovadoresca em Portugal, é incorreto afirmar que. É a questão que é a incorreta. Temos o seguinte: refletiu o pensamento da época, marcada pelo teocentrismo, o feudalismo e valores altamente moralistas. Correto. Teocentrismo, feudalismo e valores altamente moralistas. Letra B. Representou um claro apelo popular à arte, que passou a ser representada por setores mais baixos da sociedade. Não, incorreto. Não foi pelos setores mais baixos da sociedade. Nós temos então aqui, eu acredito que essa questão talvez ela esteja repetida, não tenho certeza. Depois vocês confiram, por favor. Mas o gabarito vai ser a letra B. A poesia trovadoresca, ela não foi um apelo popular, a arte não era um apelo popular. Nós vamos ter o teatro de Gil Vicente como uma arte popular, não a poesia trovadoresca. Gabarito, a letra B. Temos isso aqui. Na letra C, pode ser dividida em lírica e satírica, correto. Na letra D, em boa parte da sua realização teve influência provençal. Em relação à cantiga de amor, realização mesmo provençal. E na letra E, a cantiga de amigo, apesar de escrita por trovadores, expressa um eu lírico feminino. Correto. 12. Assinale a alternativa incorreta a respeito da cantiga de amor. Essa questão ela é repetida. Então, neste caso aqui, a incorreta vai ser a letra A. O ambiente é rural ou familiar. Por quê? O ambiente rural ou familiar vai ser da cantiga de amigo. Temos na 13 aqui um trecho, uma peça de teatro de Gil Vicente. Diz o seguinte: renego deste lavrar, essa ideia do lavrar aqui é a ideia da lida do dia a dia em casa, e do primeiro que usou, o diabo que o eu dou, que tão mal é de aturar. Ó Jesus, que enfadamento, que raiva e que tormento, que cegueira e que canseira, eu hei de buscar maneira de algum outro aviamento. Ela quer outro trabalho. Não quer esse trabalho aí, ela não gosta. Coitada, assim hei de estar encerrada nesta casa, com panela sem asa, quem sempre está no lugar, e assim hão de ser logrados 2 dias amargurados, que eu possa durar viva, e assim hei de estar cativa em poder de desfiados. Nós temos aqui a farsa de Inês Pereira. A Inês, ela estava cansada do trabalho da casa, ela não queria trabalhar em casa, por isso ela quer arrumar um marido que tire daquela vida de casa, ela quer, é namoradeira também, ela quer um marido, mas principalmente porque ela não quer a lida da casa no dia a dia. Então, sabendo de onde vem a peça, fica mais fácil. Porque quando diz assinale a alternativa correta acerca da obra a que estas estrofes pertencem. As estrofes apresentadas referem-se à peça Alto da Barca do Purgatório. Tem essa peça do Alto da Barca do Purgatório, é do Gil Vicente. Está correto que diz em que a personagem principal é encarregada de conduzir as almas ao destino apropriado após a morte. Pode-se observar que nesta obra a característica do humanismo é predominante, é o antropocentrismo, está correto. Na peça Alto da Barca do Purgatório, o Gil Vicente ele retrata isso daí. Nós temos aqui na alternativa B, as estrofes apresentadas referem-se à peça Alto da Barca do Inferno? Não, também é do Gil Vicente. No Alto da Barca do Inferno está correta a descrição que diz: as cenas ocorrem à margem de um rio, onde estão ancorados 2 barcos. Um é dirigido por um anjo e o outro é dirigido pelo diabo. Pode-se depreender que esta obra apresenta uma característica bem marcante do humanismo. As decisões do homem prevalecem e o indivíduo possui uma vida em vida livre-arbítrio. Verdade, o Alto da Barca do Inferno. Tanto é que as pessoas ali
ou vão para o céu ou para o inferno, mas a maioria vai para o inferno pelas escolhas que fizeram nesta vida aqui. O gabarito vai ser a letra C. Face de Inês Pereira é o título dado à peça, cujas estrofes foram apresentadas. Esta peça, considerada a mais humanista de Gil Vicente, é a mais famosa, retrata o comportamento amoral da degradante sociedade da época. Os versos correspondem às falas de Inês, uma moça insatisfeita ao se ocupar das prendas domésticas, do serviço doméstico. Realmente, o Gil Vicente ele trabalhava a tipologia social, tanto ali engloba a sociedade, engloba a igreja, tudo, cria tipos sociais, e aqui a Inês vai ser um tipo social, gabarito, a letra C. Na letra D, breve sumário da história de Deus, é também de Gil Vicente, está correta a descrição. E na letra E, o velho da horta, também é uma peça do Gil Vicente. É um velho que encontra o amor tardio, quer namorar uma moça, mas a moça não quer nada com o velho. Temos aqui o seguinte, Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Aqui tem, nesta descrição, aqui. Vem o frade com a moça pela mão, e ele mesmo fazendo a baixa. Baixa é um tipo de canção popular. Então, nós temos aqui a baixa, vai ser um tipo de canção popular. Se bem que mais adiante tem a descrição delas, eu não preciso nem colocar. Então, o frade, várias pessoas chegam ali com um anjo e com o diabo na barca, isso é pós-morte. E cada um representava ali o seu pecado. Frade, um religioso, um padre, ele chega com a moça, e a moça é uma mulher da vida, é uma prostituta. E ele chega lá e ele já vai cantando, ó, taririran. Isso aí é representando a dança lá e a cantiga, que ele já chega lá com o diabo. Aí o diabo diz, que é isso, padre? Quem vai lá? E ele diz, deu graças, e ele fala o seguinte, dou graças porque sou cortesão. A ideia de cortesão aqui é a pessoa que vive na corte. Ele é urbano, ele é da cidade. Então, o diabo, danças também, o tordião. Tordião é uma dança da época. Frade, por que não? Vê como sei. E o frade aí ali ainda todo empolgado, se declarando mundano. Pois entrai, eu tangerei e faremos um serão, uma festa. E essa dama, porventura, a dama que o padre trazia, por minha a tenho eu e sempre a tive de meu. Observe aqui que o Gil Vicente, ele declara, ele mostra todos os erros da igreja, toda a luxúria, que esse era o problema, da luxúria da igreja e tudo mais. Diabo, fizeste bem, que é lindura. Não vos punham lá censura, ou seja, censura, será que na igreja vocês podem fazer isso? No nosso convento santo? Frade, eles fazem outro tanto. Aqui, olha, declarando que todos eles praticavam a luxúria. Que preciosa clausura, entrai, padre reverendo. Para onde levais, gente? Para aquele fogo ardente que não temeste vivendo. Nem o fogo ardente que a igreja pregava, a igreja temia. Juro a Deus que não te entendo. E este hábito não me val? Quando ele fala hábito, as vestes. Será que o fato de eu estar vestido desse jeito, de ser padre, isso não conta? Porque na realidade era a crítica do Gil Vicente, pensando que por estarem na igreja estariam livres do inferno, do pecado, e não era bem assim. Gentil padre mundanal, a Beuzebu vos encomendo, o diabo aqui, corpo de Deus consagrado pela fé de Jesus Cristo, que eu não posso entender isto. Eu hei de ser condenado, um padre tão namorado, um tanto dado à virtude, assim Deus me dê saúde, que estou maravilhado. Não façamos mais detença, embarcar e partiremos, tomareis um par de remos. Eu daí ia ter que remar. Não ficou isso na avessa? Pois dada está já a sentença, por Deus, esta seria ela, não vai em tal caravela, minha senhora Florença, como por ser namorado e folgar com a mulher? Se há um frade de perder com tanto salmo rezado,
Novamente, a ideia da liturgia, da prática da igreja, e de nada valer a pena, a ideia é que bastava aquilo. E o Gil Vicente está mostrando bem claro que os costumes ali, eles vão ser denunciados. Ora, estás bem arranjado, mas está tu bem servido, devoto padre e marido, a vez de ser capingado. Esse capingado tem por aqui nessas partes aqui do glossário que mostra que é uma espécie de que eles guardem no inferno, um processo de tortura. Então, na 14 diz o seguinte: no excerto, o escritor satiriza, sobretudo. Então, ele satiriza muitas coisas, mas, sobretudo, na letra A, a compra do perdão para os pecados cometidos, não é bem isso a característica da peça. Tem a compra do perdão, mas não é isso que ele está satirizando. Bem, a preocupação do clero com a riqueza material também não. O desmantelamento da hierarquia eclesiástica, a concessão do perdão a almas pecadores, o relaxamento dos costumes do clero. É esta a crítica que Gil Vicente atribui. Então, o relaxamento dos costumes, por acharem que só a prática ali, e a prática, entre aspas, né, vai levá-los ao céu, mas não tem uma vida digna de Deus. 15. Cenário alternativa cuja máxima está em conformidade com o excerto e com a proposta do teatro de Gil Vicente. O riso é abundante nas bocas dos tolos? Essa máxima não. A religião é o ópio do povo? Isso aí é uma máxima que existe, mas não está falando disso. Pelo riso corrigir seus costumes? Ah, muito bem. Então a ideia do riso, de ser uma peça de teatro cômica, engraçada, porque é bem cômico, o Alto da Barca do Inferno. Então é a ideia do riso, mas para corrigir o costume daquele povo ali na época do clero, daquela época. Gabarito é a letra C. Temos aqui 3 textos. Um de Incidentes e Andares, que é aquela obra do Érico Veríssimo, em que 7 mortos eles se levantam para reivindicar o direito de serem enterrados. Então, durante alguns minutos, a defunta, olha aqui, fica e olha em torno para a esplanada, o céu, o muro do cemitério, a lanterna acesa caída no chão. Depois se põe de joelhos e nessa posição, lentamente faz a volta do esquife vizinho, desatarrachando-lhe a tampa que tenta em vão erguer. Terminada a operação, bate 3 vezes com o punho cerrado na tampa do caixão, cujo o ocupante responde após segundos com 3 batidas semelhantes. Dona Quitéria, a defunta, vê a tampa que ela desaparafusou, erguer-se lentamente, por fim cair para um lado. Um homem de estatura mediana e vestido de escuro sai de seu féretro. Dá alguns passos com uma rigidez de boneco de mola, olha ao seu redor, inclina-se, apanha a lanterna, passeia sua luz pelo muro do cemitério. Depois pela copa dos cinamomos, projeta-a contra a esplanada e, por fim, foca o rosto da dama, que continua ajoelhada. Dona Quitéria Campolardo, exclama o desconhecido. Que honra, que prazer. Então, nós temos aqui o lado cômico e inusitado da ideia dos mortos se levantarem. E observe que a ideia do cemitério e tudo mais, então isso aqui é o cômico criado aí por Érico Veríssimo. Temos aqui a armadilha do Luiz Fernando Veríssimo. E ele diz o seguinte: meu nome é Morte, é de morte. Parece aquela ideia de Bondes, James Bondes. Então ele vai criar aí uma espécie de intertextualidade com alguns detetives. Sou detetive particular, pelo menos é isso. Pelo menos isso é o que está escrito numa plaqueta na minha porta. Estava sem trabalho há meses. Meu último caso tinha sido flagrante de adultério, fotografias e tudo. Quando não me pegaram, vendi as fotografias. Eu sou assim, duro, em todos os sentidos. O aluguel da minha sala, o apelido que eu dou para este cubículo que eu ocupo, entre uma escola de cabeleireiros e uma pastelaria em alguma galeria de Copacabana. Estava atrasado. Meu 38 estava empenhado. Minha gata me deixara por um delegado. A sala estava cheia de baratas. E o pior é que elas se reuniam no canto para rir de mim.
morte, é de morte. Esta é a plaqueta. Então, no texto aqui, A Armadilha, nós temos o Luiz Fernando Veríssimo, que ele trabalha personagem Ed Morte, faz uma paródia com os detetives clássicos, James Bond, Sherlock Holmes, né? Então ele faz uma paródia e bota aí bem a gosto tupiniquim, bem a gosto brasileiro, né? Dando um jeitinho brasileiro em tudo. Então é um texto livre, leve, cômico. E novamente aqui nós temos um trecho do Alto da Barca do Inferno, que aqui ele vai mostrar a parte lá do fidalgo, que diz: que quereis, que me digais, pois parti tão sem aviso, se a barca do paraíso é esta em que navegais? Anjo, esta é que demandais, que me deixeis embarcar, que me deixes embarcar. Sou fidalgo de solar, e bem que me recolhais. Então, fidalgo, por ser fidalgo, ele quer o direito de entrar na barca ali do céu, do anjo. Não se embarca a tirania, mas ele era tirano. Neste batel divinal, batel é barca. Não sei por que haveis, por mal que entre a minha senhoria, pera a vossa fantasia, muito estreita esta barca. Pera, senhor de tal marca, não há aqui mais cortesia? Vem a prancha e atavio. Levai-me desta ribeira. Não vim de vós de maneira para entrar neste navio, eis outro vai mais vazio e a cadeira entrará. Um fidalgo, ele vem com a cadeirinha dele, que ele era carregado, representando o poder, a tirania dele e tudo mais. Ele acha que pelo fato de ser fidalgo, ele vai entrar. Ele tinha dinheiro, tinha posse, então isso é o suficiente para comprar o céu. E o rabo caberá a todo o vosso senhorio. Ireis lá mais espaçoso, vós e vossa senhoria, cuidando na tirania do pobre povo queixoso, e porque de generoso desprezaste os pequenos, achavos eu tanto menos quanto mais foste famoso? E o anjo aí lasca nele, né? Para Massum Moisés. Massum Moisés é um grande escritor de literatura, crítico de literatura, e ele diz algumas coisas sobre tipos de textos. Isso aqui é importante para o EA, viu, pessoal? Muito importante mesmo. Ele diz o seguinte: na rotina da vida diária, isso baseado nesses textos que nós lemos, na rotina da vida diária, o riso, deixa eu ver se essa aqui é repetida. Não. Na rotina da vida diária, o riso desponta sempre que algo de inesperado ocorre, quebrando as nossas expectativas consagradas. Verdade. Nos 3 textos nós vamos ver isso. Nós vamos ver no texto incidentes diantários dos mortos que se levantam. Isso é o inesperado. Ninguém espera que uma pessoa morta se levante, né? Ninguém iria ficar para ver também, que é o que acontece na obra. Aqui no texto Armadilha, o Ed Morte, uma paródia ali dos detetives, ele é bem tupiniquim. E tem ali também na peça de Gil Vicente que o fidalgo, por ser fidalgo, acha que não vai para o inferno. Está correta a primeira. Segunda, a sátira, entendida como a utilização deliberada e reformante do ridículo, visa principalmente ao castigate ridendo mores. Corrige os costumes pelo riso. Nós já vimos que é esse critério da peça de Gil Vicente. Corrige os costumes pelo riso. Decorem isso. E na terceira, tá certa 2, tá? Na terceira, o riso deflagra em razão da incongruência ou da ruptura, ainda que breve, das regras estabelecidas pelo uso. É a mesma coisa da questão 2. Então, aqui nós vamos ter como gabarito a letra E em nenhum... Ai, não, só um minutinho. Letra D. Letra D, letra E não. Letra D em todas as afirmações. Há coerência entre os fragmentos literários selecionados e as considerações de Massum Moisés indicada em todas as afirmações. Então, todas as afirmações aqui, elas estão corretas. Vamos para 17. Na 17, nós temos o seguinte. Assinale a alternativa que não pode ser associada ao teatro de Gil Vicente. Então, neste caso, aparecem os homens livres, pobres, também escravos.
tidos os primeiros como parasitas e o segundo como tipos preguiçosos que nada fazem, devem ser frequentemente punidos. A alternativa aqui é que não pode ser associada ao teatro de Gil Vicente. Então, neste caso aqui, quando nós temos essa ideia de aparecem homens livres, pobres, eu vou até escrever aqui para vocês lembrarem disso. Nós temos aqui essa ideia dos homens livres, pobres, também os escravos, tidos os primeiros como parasitas, e os segundos como tipos preguiçosos que nada fazem, devem ser frequentemente punidos. Nós temos aqui a ideia do não confundam. Isso aqui é teatro de costumes. Não é a correção dos costumes por meio do riso que nós vemos em Gil Vicente. Esse teatro aqui é do Martins Pena. Que vai se dar lá no romantismo. Não é o teatro de Gil Vicente. Portanto, o gabarito vai ser a letra A. Essa é uma questão difícil. Porque a gente confunde. Olha, só de ler aqui, eu parei aqui, eu digo, o que é isso? A gente confunde. Porque é muito parecida. Aparecem homens livres, pobres e também os escravos. No teatro de Gil Vicente tem a população, tem a nobreza, tem um clero. Então, assim, não é exatamente essa ideia do livres, pobres e escravos, nessa ideia do primeiro como parasita. Livres, pobres, são os parasitas, e os escravos, os preguiçosos. A gente não vai ver isso no Gil Vicente, não vai ver isso no Gil Vicente. Você vai ver no teatro do Martins Pena. Por isso que a questão é difícil. E as outras, a gente vai ter aqui, ó. Gil Vicente, muitas de suas peças são moralidade, correto. Seus autos, contudo, não têm a rigidez da moralidade da época. As alegorias transformam-se em vida em personagens saborosos. Por que os autos? Porque às vezes eles são engraçados. O alto da Barca do Inferno, aquela coisa religiosa, tem, mas não a rigidez, porque ele é engraçado, se torna cômico. No geral, as farsas, elas eram para ser mais engraçadas. Era a ideia do leve, do cômico, a farsa. Mas, nesse caso, o alto do Gil Vicente, ele é engraçado. Então, por isso que a questão aqui, a letra B, ela está correta. C. Predomina a sucessão de pequeninos quadros, a lembrar a mesma técnica de pintura narrativa medieval e das novelas de cavalaria. Nesta letra C aqui, está correto, porque são pequenos quadros mesmo que aparecem ali, como se fosse técnica de novela, porque a novela que aparece vários núcleos. Mas ali na peça de teatro de Gil Vicente já aparece como se fossem vários núcleos. Observe que cada um representa um núcleo, o frade, o fidalgo e assim por diante. D. Seu teatro, essencialmente moral e social, é marcado pela intenção crítica, correto. O riso, a sátira, o gracejo tinham um endereço certo. O público que assistia às encenações e que acabava por rir de si mesmo, sem que por cegueira ou vaidade se reconhecesse. E na letra E, trazem-se características de um momento de transição portuguesa, porque é o humanismo. Então, neste caso, por ser o humanismo, a ideia da transição portuguesa. Assim é marcado por traços que indicam desde elementos medievais até elementos renascentistas. Por isso. 18. Aristóteles, ao admitir a arte como recriação da realidade, olhem o que nós temos aqui. Quando Aristóteles disse que a arte é a recriação da realidade, o que nós temos então? A arte é a recriação da realidade. Para Aristóteles, diz que a arte é a mimese. O nome pode ser mimese ou pode ser mímese. Pode ser paroxítona ou proparoxítona. Aristóteles que falou que a arte é a imitação da realidade. E em seu livro Arte Poética, para distinguir os tipos de produção literárias existentes da época. Hoje predominante nesses 3 diferentes tipos de textos: lírico, palavra cantada; épico, palavra narrada;
o épico, a poesia épica, e o dramático, a palavra representada, de drama, teatro. Temos aqui no dramático o teatro. Não podemos esquecer disso. Então, pronto. Aí deu o conceito de Aristóteles, pegando lá a ideia dos gêneros literários que nós aprendemos na Antiguidade Clássica. Então, no primeiro texto, nós temos corridinho. O amor quer abraçar e não pode, a multidão em volta, com seus olhos sediços, põe cabo de vidro no muro para o amor desistir. O amor pega cavalo, desembarca do trem, chega na porta cansada, tenta caminhar. O que nós temos aqui? O gênero lírico. Pela ordem, Adélia Prado, gênero lírico. No texto 2, enquanto isto se passa na famosa casa etérea do Olimpo, onipotente, cortava o mar a gente belicosa, já lá da banda do Austro e do Oriente, entre a costa da Etiópia e a famosa ilha de São Lourenço, e o sol ardente queimava então os deuses que Tifeu, com temor grande, em peixes converteu. Tão brandamente os ventos levavam como quem o céu tinha por amigo. Gente, Camões, Lusíadas. Então, nós temos aqui um épico. Então, lírico, épico e no texto 3 entra todo mundo, a representação. Rico mercador e faz que anda buscando em alguma coisa que perdeu. E logo após um homem vestido como pobre, este se chama ninguém. Todo mundo e ninguém. Peça de Gil Vicente, teatro. Então, nós temos primeiro o lírico, depois o épico e depois o dramático. Vamos aqui às alternativas do épico, lírico e dramático. Então, vamos lá. Analise as afirmativas a seguir, coloque V ou F. Os 3 textos, consoante Aristóteles, pertencem aos gêneros dramático, lírico e épico, respectivamente. Quando fala respectivamente, pela ordem. Então, pela ordem, primeiramente o lírico, depois o épico e depois o dramático. Então, aqui, falso. O texto 2 expressa uma visão do sentimento amoroso. O texto 2, deixa-me ver, o texto 2 é do Camões, Os Lusíadas. Amoroso traduzida por uma voz lírica, não, é épica. É um épico, então isso aí já está errado. Próximo, o texto 2 traz o relato do início da viagem de Vasco da Gama, recurso usado por Camões para narrar a história do povo lusitano e os Lusíadas, única epopeia em língua portuguesa. A única epopeia em língua portuguesa, correto. 3. O texto 3, 4, aliás. O texto 3 é um fragmento do Alto da Lusitânia, e é mesmo, em que o autor Gil Vicente critica o vício humano com base nas ações de 4 personagens. Todo mundo, ninguém, Dinato e Beelzebub. Isso aqui é verdadeiro. Vou colocar aqui, porque eu vou subir. E apagar, porque precisa apagar, senão não estraga depois. Verdadeiro, tá? E aqui a terceira. O texto 3 retrata uma realidade social que perdura até os dias atuais, do Gil Vicente, que justifica o fato de as peças vicentinas serem consideradas atemporal e aespacial. E a atualidade dos temas utilizado pelo teatrólogo medieval, que torna suas peças aceitas por espectadores de diferentes épocas. Agora eu perdi a conta, ficou FFVVV. Letra E. Gabarito, a letra E. Confiram aí o gabarito, a letra E. Vamos a 19. Considere o trecho para responder a questão. No final do século XV, a Europa passava por grande mudança provocada por invenções como a bússola, pela expansão marítima, que incrementou a indústria naval e o desenvolvimento do comércio, com a substituição da economia de subsistência, levando a agricultura a se tornar mais intensiva e regular. Deu-se o crescimento urbano, especialmente das cidades portuárias, o florescimento de pequenas indústrias e todas as demais mudanças
econômicas do mercantilismo, inclusive o surgimento da burguesia. Tomando por base o contexto histórico da época dos conhecimentos a respeito do humanismo, tem que ser humanismo, marque VOF. A gente tem que lembrar sobre o que fala a sentença, por isso que tem que esperar. Daria para correr logo, mas a pressa é inimiga da perfeição. Não podemos esquecer isso daí. Então, sobre o humanismo, vamos ver. O humanismo é o nome que se dá à produção escrita e literária no final da Idade Média, correto? E início da Moderna, ou seja, parte do século XV e século XVI. Correto. O humanismo é transição. Não é escola literária. E nós vamos ter exatamente essa passagem. A data está certa. O humanismo recebe o nome porque os professores eram chamados de humanistas. E esses professores, eles ensinavam um pacote de estudos que se chamava Studia Humanitatis, que é um pacote de estudo que eles pegavam lá da Antiguidade Clássica e voltaram a trabalhar no humanismo. Por isso é uma volta à Antiguidade Clássica. Fernão Lopes é um importante prosador do humanismo português, certo? Ele é cronista. Destacam-se entre suas obras crônica. A crônica daquela época era uma crônica que trabalhava mais a história, era a história dos reis. Por isso as crônicas dele, realmente, Del Rei Dom Pedro. Aqui nós vamos ter o caso da Inês de Castro, que ela era amante de Dom Pedro, e quando ele se ausenta, o pai manda matá-la. E ele fica com raiva e depois manda matar os algozes da Inês. Então, aqui nós temos como verdadeira. Gil Vicente é um importante autor do teatro português. Suas principais obras são Alto da Barca do Inferno e Inês Pereira. Correto. Tem errado, não? Vamos ver. Gil Vicente é um autor não reconhecido em Portugal. Eita, esse não é perigoso, já está errado. Em virtude de sua prosa e documentação histórica não participarem da cultura portuguesa, não. Ele é reconhecido, um grande autor português. VVVF. Temos aqui o gabarito, a letra A. VVVF. Então, está aí a resposta. Vamos a 20. Leia o trecho abaixo do Alto da Barca do Inferno. Um frágil com a moça. É aquele trecho que nós lemos, que ele vinha cantando, a moça é uma prostituta, amante dele e tudo mais. E temos aqui. Vamos ver o que a questão quer. Então, Vicente, para assinalar a alternativa correta em relação a esse trecho da Barca do Inferno, que o frade vem com a moça lá, que é amante dele, que é a alternativa correta. Correta. Então, vamos lá. Na letra A, o destino do frade é exemplar? Não, não é exemplar. Ele faz tudo o contrário que a igreja prega, no que se refere à principal característica da obra de Gil Vicente, a crítica severa de sabor renascentista, a igreja católica, de cuja moral se distancia. Ele não se distancia, e aqui vale a pena marcar, eu estou dizendo isso de vez em quando, ele não se distancia, ele critica os costumes. Nós temos então aqui, na B, proposta do teatro vicentino, alegórico, especialmente a trilogia das barcas. Ele tem uma trilogia. Era a montagem de peças complexas. Não, não era complexas. Isso aqui já está errado. De linguagem rebuscada, também não tinha linguagem rebuscada. Vocês não podem confundir a linguagem antiga para a linguagem rebuscada. Era antiga, mas não era rebuscada. Ruim para a gente compreender hoje por causa da distância dos termos, que é na língua evoluir e tudo mais. Então, para criticar
nos termos da moral medieval dos homens do povo. C. A imagem cômica, mas condenável de um frade que canta, dança e namora, trazendo consigo uma dama. Exemplo cabal do pressuposto das peças de Gil Vicente, de que rindo é possível corrigir os costumes. Isso se repete nas obras do Gil Vicente. É a comicidade, é o cômico para corrigir os costumes. A obra dele é didático-moralizante. Por isso. Então, gabarito a letra C. D. O frade terá como destino o inferno porque é homem mundanal, ligado aos gozos do mundo material, em cujo pano de fundo percebe-se o sistema de valores do homem medieval, para o qual não há salvação após a morte. Então, neste caso aqui da letra D, quando a gente lê a letra D, quando ele diz para qual não há salvação após a morte, então, assim, é uma coisa muito generalizada. Então, essa questão do homem mundanal, até mesmo porque na Igreja Católica tem o purgatório e tudo mais. Então, sistemas de valores do homem medieval, para qual o homem não há salvação após a morte, não é isso no sistema medieval. Após a morte, a salvação, dependendo do homem, ele pode passar pelo purgatório e tudo mais. Isso segundo a Igreja. Então, ficou muito geral aqui. O sistema de valores que pode ser entrevisto na peça de Gil Vicente, e especialmente no Alto da Barca do Inferno, revela uma mentalidade avessa aos valores da Idade Média. Ele não é avesso. É uma prosa didático, né? Moralizante. 21. Analise os trechos abaixo retirados das peças. Pranto de Maria Parda. Essa peça do Gil Vicente, quando ele fala dessa Maria Parda, primeiramente, ele vai colocar como personagem aqui, ela era uma ex-escrava. Por isso, a ideia de Maria Parda. E outra coisa, bêbada. Bebia bastante. De Gil Vicente, ele vai fazer uma crítica também à bebida, aos escravos que ficavam à margem da sociedade, era a forma como a sociedade os viu. E assinale que ele comunica ao leitor uma visão preconceituosa de caráter racial. Então, vamos atrás disso. Eu só quero prantear este mal que há muito toca, que estou já como minhoca que puseram a secar. Não tem. Ó, bebedores é porque ela era bêbada, ela bebia muito vinho, que nos presta a ser cristãos, pois nos Deus tirou o vinho, ou seja, pois nos Deus tirou o vinho, estranho, né? Linguagem antiga. Mas não é preconceituosa. Martinhalho, amigo meu, Martinhalho, meu amigo, tão seco trago um umbigo como um nariz de judeu. Aqui uma referência ao judeu. Havia um preconceito para com o judeu, porque o judeu era uma espécie avarenta. Ele era avarento, ele lidava com o comércio, ele era mão fechada. Então, o avarento ele não entra no reino do céu, segundo lá os 7 pecados capitais. E a igreja colocava o judeu como um desses 7 pecados capitais aí, devido a ser muito ligado ao comércio, a própria origem judaica e tudo mais, a cultura dele. Então, o judeu era mal visto na Idade Média por conta disso. Então, neste caso, nós temos aqui o gabarito mesmo, a letra C. Vinte e dois. Está terminando. Ainda tem da peça, né? O monólogo dramático Pranto de Maria Parda, de Gil Vicente, é um desses textos emblemáticos da produção de um dos mais respeitáveis autores portugueses. A peça dispõe de um conteúdo pelo qual perpassam variados sentidos ligados a problemas sociais, a preconceito, a paródia, ao grotesco, enfim. Nela se encontra uma espécie de mosaico de informações de toda a ordem. A riqueza de questões suscitadas no monólogo ainda hoje pode ser considerada como é da natureza do texto vicentino, de atualidade indiscutível. Com base no comentário acima, é correto afirmar correto.
relativamente à linguagem e ao conteúdo da peça de Gil Vicente. Acho que eu vou precisar usar o lápis aqui. Que a linguagem da peça é rica de lamentos, pragas, pedidos, promessas e muitas exclamações apelativas. Na realidade, quando diz assim, se ela é rica de lamentos, não é. Ela é engraçada, que é o que eles chamam de burlesco. Quando vier essa palavra burlesco, que ela é engraçada, ela é cômica. Então, não é a ideia do lamento, ela é uma bêbada. Vai ali pedir vinho e tudo mais. E tem uma crítica a essa ideia do vinho, principalmente na fala, acho que é do taberneiro. Então, tem uma crítica, mas não é rica de lamentos. Na letra B, aqui nós temos o seguinte: os taberneiros de Lisboa constituem uma espécie de coro. Não. Esse coro existia no teatro antigo, no teatro clássico. No teatro clássico, realmente tinha o papel do coro, mas não tem aqui no teatro de Gil Vicente. Na peça, com a função de comentar os lamentos expressos nas falas de... Não tem essa ideia do lamento, é engraçada. Então, na realidade, não é. Vamos adiante. C. Há na peça uma enfática oposição ao uso do vinho? Tem. Tem, porque assim, o Gil Vicente ele queria corrigir os erros que havia na sociedade, na igreja, por meio do riso, do engraçado. E ele usa uma bêbada para isso. Então tem. Manifesta no discurso de sacerdotes, que aparece na peça, escudeiros e barqueiros. Então, isso aqui está certo. Vamos ver o restante para ver se essa é a certa mesmo. Gil Vicente cria uma personagem com as características referidas aqui. Doente, envelhecida, sem gota de sangue nas veias, de corpo tão seco. Quem fala aqui, isso aqui é a Maria Parda. Não é o Gil Vicente. Ele não cria essa característica na personagem. Ela que diz, eu tô sem uma gota de sangue nas veias. Ela que diz, não é o Gil Vicente que cria. Isso aqui é difícil, se não ficar atento, pode errar. Na letra E, Maria Parda, mestiça, atrevida e sexualmente livre. É personagem que representa a base, e aqui a gente já tem, fica de olho, da pirâmide social lisboeta. Não, não. Ela vai realmente representar os negros mestiços, que eles eram alcoólatras. Eram alcoólatras e eram também exploradas. Mas não vai ser essa ideia da base da pirâmide social da época, não. Tem uma crítica, com certeza tem uma crítica. E 23, acredito que vai ser a última desta parte do trovadorismo e do humanismo. O Arlequim, o Pierrot, a Brighella ou a Colombina, e todo mundo conhece, é clássico, né? Arlequim, o Pierrot, aquele da lagrimazinha, teatro italiano, né? Colombina, que é dividida entre o amor do Pierrot e do Arlequim, um representava o desejo e outro o amor verdadeiro. São personagens típicos do grupo teatrais de comédia dell'arte, que anos encontram-se presente em marchinhas e fantasias de carnaval. Esses grupos teatrais seguiam de cidade em cidade com faces e disfarces, fazendo suas críticas, declarando seu amor por todas as belas jovens, e ao final da apresentação despediam-se do público com músicas e poesias. A intenção desses atores era expressar na sua mensagem voltada para a
Então, nós temos aqui crença na dignidade do clero, na divisão entre o mundo real e o espiritual. Não é na ideia do clero, não tem teocentrismo, não tem essa ideia espiritual. Lembra que a Colombina era uma mulher dividida entre o desejo e o amor. Então, não tem nada de clero, de sacro, não tem. Ideologia de luta social que coloca o homem no centro do processo histórico não é antropocêntrico, é desejo e amor. Se crença na espiritualidade, não tem espiritualidade. Na busca incansável pela justiça social dos feudos, não. Da ideia de anarquia, o que é anarquia? Sem governo. Expressa pelos trovadores, os trovadores não tinham essa ideia de anarquia. Está errado. O gabarito vai ser a letra E. Ideologia humanista, com cenas centradas no homem, na mulher e no cotidiano. E nós temos aqui, quando nasce ali na Itália, exatamente isso. Gabarito, a letra E. Bem, respondemos todas as questões sobre trovadorismo e humanismo. Estudem as dúvidas, façam anotações e mandem para mim. Um grande abraço. Até a próxima.